pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, vocês já bem conhecem a nossa equipe, não é verdade? A gente está começando aqui a segunda-feira com a aula dos nonos anos, vai falar um pouquinho sobre triângulo retângulo, mas observando outras perspectivas, tá bom? Então eu espero que você esteja bem, tenha passado aí um final de semana massa, tenha deixado a preguiça de lado um pouquinho, né? Tá chovendo, a gente fica naquele climinha gostoso, querendo descansar um pouquinho mais, mas vamos embora para a aula, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, alunos e alunas da rede, professores e professoras parceiras aqui do Educa, né? Eu, o professor Tiago e hoje o professor Helena estamos aqui para fazer essa aula massa e a gente transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, tá certo? Bom, gente, o formato da nossa aula digital possibilita que você assista nesse momento através da televisão, mas depois você pode dar uma olhadinha também utilizando o celular ou o computador através do nosso aplicativo, né? O aplicativo, além de trazer as ideias que a gente tem aí dentro dele, com o chat, com os materiais, possibilita que você participe dessa aula ao vivo. Hoje quem está me ajudando para fazer essa ponte é o professor Helena. Tudo bom, professor? Tudo bem, Brina. Um climazinho de chuva, né? Uma vontadezinha de dormir. Não é? Mas a gente já acordou, já tomou um café bem quentinho. Né? Porque a gente nunca tem esse climazinho em Recife. É quando tem, a gente já toma café no calor. E quando tá frio, então... Frio assim, né? Mas é isso, pessoas. Estamos aqui, estou aqui no chat, já loguei, já mandei meu bom dia. Né? Eu tô bem aqui, assim, nas aulas de matemática, ó, bem... frequente, eu tô ficando craque aqui junto com essas feras. Mas tô é isso. suspeitando que o senhor vai virar professor de matemática logo Será? mais. Vem aí. Olha, a Marcela mandou bom dia aqui, viu? Oi, bom dia, seja bem-vinda. Devinho já me ajudou colocando o QR Code aí na tela para você que ainda não participa aqui com a gente da aula, acessar a loja de aplicativos ou do Android ou do iOS, para você aí buscar, né, o aplicativo do Educa e vir para cá para a aula junto com a gente, né, participar e trazer suas dúvidas, enfim, a gente te espera por aqui, tá certo? Quem me ajuda hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Jéssica, né? Essa daí é sabida demais em matemática, viu, gente? Ela gosta e aqui tá me ajudando a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês também, né? Apareceu aqui já o YouTube, ó, que tem para vocês aí todas as aulas que a gente viu até agora. A gente já falou, inclusive, aqui no nono ano sobre triângulo, retângulo, mas a gente observou em aulas anteriores a parte de relações entre as medidas que a gente consegue observar, né? A gente verificou aí nomes específicos no triângulo, retângulo, a gente verificou algumas relações entre a altura, né, que a gente também já falou aqui. Hoje a gente vai analisar de outro ponto de vista, né? Trazer um pouquinho de outro conteúdo que a gente consegue observar também no triângulo retângulo, tá certo? Bom, né, o professor Tiago sempre aparece aqui para dizer, olha, Briana, acabou os avisos e vamos nessa, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o triângulo retângulo e só por ser triângulo já é uma forma espacial que tem destaque, né? Uma forma espacial, perdão, uma forma plana que tem destaque, tá certo? A gente consegue observar a aplicação do triângulo em todas as áreas da nossa vida. Agora mesmo eu estou aqui dentro do estúdio e consigo observar o triângulo sendo aqui representado através do tripé, segurando aqui as luzes, né? Se a gente observa, por exemplo, embaixo das pranchas, para segurar aí as prateleiras, né? Às vezes a gente observa até em loja mesmo, o formato do apoio, ele é triangular. E ele é triangular porque existe uma regra básica, né? O primeiro polígono que é construído é o triângulo. Não existe polígono com dois lados, apenas com três e daí para frente, né? Mas a gente tem que o triângulo, ele tem uma estrutura rígida. A gente não consegue mudar ali a forma. Depois que a gente consegue confeccionar um triângulo, a gente só consegue aquele triângulo com aqueles lados, com aqueles ângulos. Então, quando a gente coloca um apoio, já percebeu isso? Todo apoio que a gente utiliza normalmente é triangular. Quando a gente coloca um apoio ali em cima do triângulo, a gente tem ali uma força exercendo, mas os ângulos não vão mudar. E é por isso que a gente começa a observar no nosso dia a dia as pontes, tem formatos aí utilizando os alicerces, né, como triângulos também. Então é importante da gente perceber esse tipo de relação, né? Daí a gente fala do triângulo retângulo especificamente, que só por ter o nome retângulo já chama a classificação. Então vê, dentro da matemática e dentro da geometria, a gente vai ver que a nomenclatura das coisas, né, quando eu chamo alguma informação, alguma característica, ele já traz para mim conceitos que esse triângulo possui.
Então, aqui a gente está observando um triângulo retângulo. A ideia agora é que a gente comece a perceber essa relação entre as medidas. Me ajuda aí, Gil. Tu passa para mim, por favor. Travou aqui. Obrigada. Pronto. Ó, vamos lá. Vou ficar pedindo para tu avançar para mim, tá? Pronto, obrigada. O que esses triângulos têm em comum, né? Então, a gente já observou anteriormente esse tipo de relação em que a gente consegue perceber o que define um triângulo retângulo. A gente tem aí a ideia de que o triângulo retângulo possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e que daí, independente do tipo do triângulo retângulo, a gente tem que ter essa característica específica, né? Ele tem que ter aí um ângulo de 90 graus aparecendo para que seja classificado como triângulo retângulo. Deixa eu avançar aqui. Então, a gente observa aí, ó, que todos eles têm esse formato, né? Tem essa quinazinha aí específica, formando um ângulo de 90 graus, independente da posição que ele vier, a gente vai ter esse ângulo reto, tá certo? Pronto, eu acho que agora foi, Gil. Obrigada. Então, a gente vai ter esse ângulo reto aí aparecendo, né? Lembrando que eu não preciso colocar um número para sinalizar que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Basta aparecer esse ícone do quadradinho aí, ó, que a gente vai ter que aquela medida vai estar ali implícita, né? Eu observo aquele triângulo, se tem um quadradinho ali no canto, eu já consigo identificar que ele tem 90 graus ali, né? Que o ângulo é reto. Então, vem aí o que a gente começa a perceber. A aula começou quando a gente colocou, triângulo, um polígono com 3 lados. Triângulo, retângulo. Tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se ele aparece com esse quadradinho, eu automaticamente já vou entender que esse triângulo ele é retângulo. Eu não preciso que esse número esteja escrito ali, simulando ali, dizendo que ali tem 90 graus. A gente já começa por percepções visuais, perceber essa característica, tá certo? E daí a gente vai relembrar, para poder trabalhar o conteúdo de hoje, os elementos que a gente já definiu no triângulo retângulo, né? Por ter esse ângulo, a gente vai chamar os seus lados com nomes específicos, tá? E aí, quando a gente observa aqui no triângulo retângulo, eu tenho 2 lados que formam o ângulo de 90 graus e tenho um lado que é oposto, né? Que é contrário a esse ângulo de 90 graus, que fica na frente desse ângulo de 90 graus. Então, a gente tem aí nomes que são relacionados a isso. Esse lado que se destaca, né, inclusive é o maior lado do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa, né? Professor Heleno, acostumadíssimo com esse jeito. Então, menina, eu lembrei de um meme agora que eu vi. Foi? Um dia desse, que era a filha de um professor, que ela mandou pra ele a prova que ela fez, falando da hipotenusa, rapaz. Gente. Ela chamando de Vanusa. Já pensou? Apelidou aí, né? Aí ele, que danada é Vanusa, menina. Ai, minha gente, é muito divertido dar aula com a Helena. Seguimos, né? Então, aqui a gente tem, apontando aí o ângulo de 90 graus para o lado maior, né? Que a gente tem no triângulo, chamado de hipotenusa. Os outros 2 lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E a gente já sabia disso porque a gente já trabalhou com essas relações, tá bom? Então, independente da forma como venha, eu gosto muito da palavra que o Tiago me ensinou, que é a forma prototípica. Sabe o que é isso, professor? Menina. Quando a gente pensa num triângulo, por exemplo, retângulo, a gente sempre imagina ele apoiadinho assim na base, né? Então, a gente tem na nossa cabeça uma imagem que já referencia aquilo que a gente fala. Se esse triângulo ele viesse com a hipotenusa apoiada na horizontal, né, se ele viesse invertido assim para baixo, ele também é triângulo retângulo. Mas a gente não pensa nele de primeira desse jeito, entende? Então, a forma prototípica acontece para todas as disciplinas, professor Revoredo, que é quando a gente já imagina uma coisa no formato normal, que a gente já tem uma imagem predefinida para aquilo. Por exemplo, eu digo assim, pensa no notebook. Você vai pensar no notebook que você vê com frequência, com o notebook que é seu. Mas existem vários formatos de notebook, várias maneiras. Já vai ver o Canva aberto assim. Imagina o notebook com o Canva Todos aberto. dois aqui, né? Vamos ver o Canva aberto.
E aí a ideia é que a gente comece a perceber que independente do formato, na verdade da posição que esse triângulo retângulo venha, eu posso observar esses mesmos elementos. A gente consegue identificar se esse ângulo que aparece ali é ou não de 90 graus e se for, a gente vai chamar o lado mais comprido, né, o lado maior de hipotenusa e os dois lados que formam o ângulo de 90 graus de cateto, tá certo? E aí a gente começa a fazer algumas observações entre os ângulos. Aí vamos lá, lembrar de coisas interessantes, né? A gente já sabe de aulas anteriores que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai dar 180 sempre. Inclusive, como eu falei aqui no YouTube, a gente tem aula lá no sexto, lá no sétimo ano, mostrando, né, provando por que a gente chegou nessa dedução. Tanto pela forma visual, a gente tem uma aula bem massa que a gente cortou aqui os triângulos, as pontinhas dos ângulos e juntamos, e aí a gente forma um ângulo de 180, né, um ângulo raso, e também por definições. Então, a gente já tem a prova que isso acontece, tá certo? Mas, uma coisa interessante é, a gente pensa assim, é 180 todo mundo, mas eu já tenho um ângulo que é obrigado a ser 90, porque esse ângulo ele é reto, tá certo? Então, a gente tem que os outros ângulos que sobram são obrigados a somar também 90 graus. Se todo mundo é 180 e eu já tenho 90 aqui embaixo, os outros dois ângulos que sobram são obrigados que a soma deles seja 90, porque 90 mais 90 dá 180. E a musiquinha vem na cabeça na hora, né? Total, Ai, total. Ai, Moreno já. A música vem na cabeça ó, na hora, tá certo? Então, a gente tem aqui ó, a relação de complementar. Ângulos que se completam, ângulos que a soma vai dar 90 graus. Se eu já tenho ali que aquele valor dá 90, os outros dois ângulos da ponta também vão dar 90 graus. E quando isso acontece? Quando eu tenho dois ângulos cuja soma vai dar 90, a gente vai chamar esses ângulos de ângulos complementares. Eles se completam nessa relação. Exemplo, o 30 e o 60, né? Se a gente somar 30 mais 60, a gente vai ter 90 graus. E por isso, 30 e 60 são complementares. Tranquilo até aí, né? Então, vamos lá, ó. Agora, veio o tanto de coisa que a gente vai misturar nessa aula, né? Agora, a gente vai lembrar de uma outra ideia. A ideia da razão. Lá no 8º ano, a gente já teve uma aula sobre razão e proporção. Aqui no 9º ano, a gente também já teve aula sobre isso e acredito que é assunto de revisão da próxima semana. Mas, quando a gente fala dessa palavra razão em matemática, você já vai associar numa coisa pré-definida, que vai ser a relação entre dois valores, expressa através de uma divisão. Aí, Priane, eu não entendi nada. Calma aí. Ó, quando a gente trabalha com a ideia de razão, Gil, tu me ajuda, por favor? Obrigada. Quando a gente trabalha com a ideia de razão, eu vou expressar a comparação, a relação entre dois valores através de uma fração. Mas essa razão ela não pode acontecer sem motivo algum, né? Ela tem uma razão para ser razão. Ficou ótimo isso. Então, quando isso acontece, a gente vai estar trabalhando com a relação entre aumentar ou diminuir esses valores, como que esses valores permanecem ou não do mesmo jeito. E o que é que isso tem a ver aqui com o triângulo retângulo, né? Gil? Valeu. A gente tem aqui a ideia de fazer exatamente essa comparação. Se eu consigo fazer a comparação entre esses valores, eu consigo perceber se esses valores se mantêm, se existe algum padrão de comportamento entre essa comparação. E, inclusive, aqui em matemática a gente gosta muito dessa palavra, né, da ideia do padrão, para você entender determinado conteúdo, tá bom? Ó, aqui, ó, poxa vida, me antecipei. Tiago já tinha colocado aqui na 24ª semana, ele colocou aqui as aulas, inclusive, ó, a gente, meu Deus, eu e esse professor Tiago, a gente é muito afim nas coisas. A gente já tinha mencionado, né, que lá na playlist também tem aula de razão e proporção. Na 24ª semana ele colocou aqui, ó, dia 12 de agosto, 12/8/2021, a aula do 9º ano falando sobre razão e proporção. Então, eu recomendo que se você não lembra desse conteúdo ou se você quer reforçar um pouquinho mais, dá uma olhadinha nessa aula, porque ela dá base para a gente dar continuidade a esse conteúdo, né? Tendo em vista, né, sabendo que esse conteúdo de razão, ele não é difícil, eu não acho ele difícil, né? E não é porque eu sou professora de matemática,
Mas é porque a gente tem aplicação direta no nosso dia a dia. Mas assim, às vezes, quando a gente bota um assunto que a gente aprende separado em álgebra, dentro da geometria, o que isso tem a ver, né? Por que a gente está falando disso dentro de outra coisa, tá? Então, para reforçar o conteúdo, a aula da 24ª semana, dá uma olhadinha lá em razão e proporção, tá certo? Mas, voltando para cá, a gente tem aí 3 elementos para fazer essa comparação, para relacionar esses valores. E aí eu vou chamar a atenção para outra coisa. Vocês sabem que no nono ano a gente vai juntando um monte de informação, né? Se a gente tem uma ampliação ou uma redução no triângulo, se esse triângulo ele é retângulo e a ampliação ela for bem feita, a gente vai ter que manter os mesmos ângulos. Exemplo, a aula que eu dei agorinha no 6º ano, quando a gente falou sobre essa ideia do mapa, por exemplo. Quando a gente vai aproximando ou reduzindo o mapa, o formato do mapa ele não vai mudando, né? Ele não vai ficando mais esticado, ele não vai ficando mais encolhido. Ele tem que manter determinadas linhas, determinadas proporções, para que a gente tenha a percepção, a ideia do que seria aquele contorno ali daquele mapa, tá certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Eu posso fazer o triângulo retângulo com os mesmos ângulos enorme ou pequenininho. Mas a gente está ampliando e reduzindo, a razão de semelhança, olha ali o nome já aparecendo, que a gente também já viu em outras aulas, ela precisa ser mantida. Ou seja, quando eu comparar 2 valores, eu preciso fazer a ampliação ou a redução idêntica. Exemplo, se a gente tem aqui 3, 4 e 5, nosso triângulo pitagórico, né, conhecido de sempre, cai sempre nas provas, e a gente multiplica todas as dimensões por 2, a gente vai ter que o 3 vai virar 6, o 4 vai virar 8 e o 5 vai virar o 10. Então, a gente ampliou a figura sem modificar os ângulos. E aí, professor, deu para contextualizar melhor a ideia? Deu? Pronto. Eu estou fazendo um teste aqui, o quão professor eu consigo ser com a Heleno, porque a Heleno já vai me ajudando. E aí, deu para entender? Se eu entendi, minha gente, é porque tá tudo certo. Porque eu fico assim, ó, olhando pra Brianela, falando. Aí eu, entendi. E isso, gente, veja, a ideia do Educa já é a questão da interatividade, né, pelo chat. E ter alguém respondendo já deixa a gente super feliz, mas vocês não fazem ideia do quanto a gente tem que treinar para dar aula para uma câmera, né? Porque a gente tem interação e tal, não sei o quê. O Cieleno já faz esse papel aqui, ó, super me ajudando. A gente vai se jogando aqui e tá tudo certo. Então, vamos lá, né? Falando sobre a comparação entre os valores, a gente tem aqui os elementos, do triângulo retângulo, onde a gente já nomeou e a gente já relacionou. Eu vou utilizar algumas letrinhas, né? Tiago aí já me ajudou, colocando algumas letras que vão simbolizar o comprimento dessas medidas, tá certo? Então, a hipotenusa vai ser o A, o cateto vai ser o B e o outro cateto vai ser o C, tá certo? Para a gente conseguir relacionar esses valores. E aí, a gente vai começar a fazer comparações entre esses valores. Então, vamos lá, ver. Eu posso fazer a comparação do A com o B, montei aqui uma comparação de razão, né? Então, a minha razão ela pode ser feita de qualquer maneira, desde que a gente mantenha determinada ordem, tá certo? Então, eu posso colocar a hipotenusa no numerador, A e A, e os catetos no denominador. Posso, não tem problema nenhum. Posso colocar, o B, que é um cateto, no numerador, e os outros 2 no denominador, né? Se eu usei um, eu estou trocando para usar o outro. O A e o C, que são a hipotenusa e o outro cateto. Posso relacionar também. E a gente pode colocar o C no numerador e no denominador trocar também. Então, veja aí que a ideia é que a gente consiga perceber a maneira de montar a comparação de uma razão, ela é independente. Desde que em um outro triângulo, caso a gente for fazer essa comparação de semelhança, seja feita na mesma ordem, tá certo? Então, aqui a gente nem colocou igualdade, porque não existe, é uma maneira de você começar a relacionar os comprimentos, para daí você começar a comparar outras coisas, tá certo? Então, observa aqui, quando a gente utiliza a primeira razão, eu estou fixando quem no numerador? Eu estou colocando o valor da hipotenusa, que é o maior comprimento, e no denominador eu estou colocando os outros catetos. É importante que você consiga relacionar o nome correto das coisas, né, o nome correto dos elementos, porque quando você visualiza a informação, você já sabe quais elementos estão sendo comparados ali, tá certo? Na segunda situação, a gente fixou o cateto em cima, né, e mudamos o denominador, utilizando a hipotenusa e o outro cateto, tá certo?
E no último exemplo, a gente fez a mesma situação, só que utilizando o cateto que sobrou, né? Então, a gente tem aí o C e no denominador também a hipotenusa e o outro cateto. Olha, muita informação ao mesmo tempo, mas eu prometo que vai ficar mais fácil do que parece. Por que a gente está mostrando essa ideia de comparação através da razão? A gente vai entrar numa área da matemática agora, que é o bicho de 7 cabeças, mas eu prometo que é mais fácil do que parece. E aí eu quero que você entenda que essa ideia do bicho de 7 cabeças é muito de, professor, eu não sei fazer. Vamos treinar junto para você aprender? A trigonometria é uma área da geometria plana, que analisa a relação entre os ângulos de um triângulo e o comprimento dos seus lados. Então, ele já está dizendo para que veio, né? O que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje? Começar a entender e analisar a relação entre os ângulos do triângulo e os comprimentos dos lados. Basicamente é isso que a gente vai ter aqui dentro da trigonometria, tá certo? Onde a gente começa a se apoiar no triângulo retângulo e descobrir as razões trigonométricas. Então veja como a gente construiu a aula de hoje. Eu mostrei para vocês as aplicações do triângulo, a gente falou sobre o triângulo retângulo, a gente viu a definição de razão e agora a gente está entrando em trigonometria para mostrar para você como esse pensamento foi construído, tá certo? Então vamos lá, ó. Utilizando das relações que a gente tem aí da hipotenusa e dos catetos, e lembrando também que se eu tenho um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos são obrigados a somar 90 graus, a gente encontra determinado padrão de comportamento entre esses valores. E a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, trabalhando com a ideia da semelhança, né? Porém, aqui hoje a gente vai trazer para você o cuidado, né? Tenha um cuidado na montagem dessa informação, tá certo? Quando a gente trabalha com essa relação, eu preciso de um ponto de vista, eu preciso perceber de que ângulo que eu estou falando. E aí vão surgir duas palavras novas que eu quero que vocês comecem a anotar, tá certo? Aqui a gente tem o oposto e o adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. A gente vai falar sempre em relação ao cateto. Mas o que é que significa ser oposto e ser adjacente, tá bom? Então, ó, o oposto vai significar do outro lado, do lado contrário. Não é nem tão difícil de você perceber isso, mas quando a gente está observando o triângulo, é importante que a gente tenha essa noção de perspectiva. Quem que é o lado, quem que é o cateto que está no lado contrário daquele ângulo, né? Que está oposto a ele. E quando a gente fala de adjacente, vai ser o cateto que está coladinho, que está junto com aquele ângulo, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui a ideia de um triângulo. A gente vai analisar, por exemplo, esse... Pode deixar aqui em mim, Devinho, por favor? Aqui, valeu. A gente pode observar, por exemplo, esse ângulo daqui, ó. A gente viu que o A vai ser a nossa hipotenusa, né? E se eu for observar o cateto oposto e o cateto adjacente, ó, catetos seriam C e B. Se eu observo esse primeiro ângulo que está aqui embaixo, ó, quem que vai ser o cateto oposto a ele? Vai ser o cateto que está no sentido contrário. Então, em relação a esse ângulo daqui, o cateto oposto é o B. Mas o cateto adjacente, que está coladinho com esse ângulo, é o cateto C. Então, a gente tem aí dois pontos de vista para observar de um mesmo ângulo. Oposto a esse é o B e adjacente é o C. Mas eu não tenho somente esse ângulo que está sobrando aí, né? Eu tenho o ângulo que está lá em cima. E aí é o que eu quero que você perceba. Agora, a gente vai ter uma inversão nesse ponto de vista. Por quê? Em relação a esse ângulo de cima agora, ó, quem que é o oposto dele? O oposto, o cateto que está no lado contrário, é o C. E o cateto que está adjacente é o B. Então, a gente começa a perceber que essa relação de dizer quem que é oposto e quem que é adjacente, ela tem que partir de um ponto de vista. Eu tenho que escolher qual que é o ângulo que eu estou observando para aí sim sinalizar quem é oposto, quem que é adjacente, certo? Então, vamos lá. Olha, gente, sempre Tiago, né, me ajudando aqui, acabo antecipando as coisas antes de aparecer na aula. Mas aí ele pede para a gente fazer justamente essa observação, ó. A gente tem aí os dois ângulos sinalizados como alfa e como beta. E daí, quando eu vou observar a partir do ângulo alfa, quem que é oposto e quem que é adjacente, a gente percebe que, quando eu observo o beta, as informações são trocadas, né? Quem era oposto vira adjacente, quem era adjacente vira oposto, tá certo? Por que a gente consegue perceber isso?
Porque a gente tem aí a troca de posições. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essas palavras, né? Seno, cosseno e tangente. Já, Helena fez uma cara, tipo, já. É porque eu vou ser bem sincero, essas palavras deixam a gente assim, ó, tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Tá vendo o que é que tá acontecendo? Não sei o que é que tá acontecendo, entendeu? Na hora que o Briano tava falando ali sobre quem era oposto, quem era adjacente, eu pensando aqui, eu digo, sim, mas os dois estão ali ligadinhos, né? Como é que na hipotenusa tá pegando nos dois? Como é que a gente vai decidir aí quem é quem nessa história? Aí tem a questão da visão, né? Do ângulo de visão. Então, vamos dizer assim, ó, por isso que eu falei que essa ideia do bicho de cabeça, ela tem que morrer aqui agora. Que a perspectiva já ajuda a gente a identificar. Agora eu só preciso entender qual dessas relações elas conversam com esse oposto e com esse adjacente. Mas a gente tinha que dar um nome para elas. Aí por isso tem o seno, cosseno e a tangente. Mas, ó, independente do nome, você tem que identificar aqui a relação de oposto e adjacente. Tá vendo o que a Helena falou? Até então estava tudo certo. Aí quando colocou o nome, disse, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eu vou usar esse acontecendo para lembrar do seno agora. Mili vai me matar, hein? Esse negócio de o que é que está acontecendo com esse ser. Mas vamos lá, gente. Seguindo aqui, a ideia é, sabendo que cada um desses ângulos, eles têm a relação com o lado, e seja esse lado oposto ou adjacente, para que a gente consiga relacionar essas medidas trigonométricas que a gente já conhece pelo nome, é importante que a gente saiba essa relação de quem que é oposto e quem que é adjacente, dependendo do ângulo que eu estou observando. Sempre que eu estou frisando isso, é para você não esquecer. Essa noção de oposto e adjacente sempre vai depender do ângulo que eu estou percebendo isso, tá bom? Então, vamos avançar aqui, ó. Pronto, Heleno. Seno, cosseno e tangente são as razões trigonométricas que a gente vai estudar hoje, tá? E agora, como é que a gente vai calcular o seno de um ângulo? E por que a gente está dizendo isso? Lembra da ideia de ampliação e redução? Independente do tamanho do triângulo, se a gente fizer essas medidas, essas comparações, o valor tem que dar o mesmo, uma vez que a gente está relacionando elementos que são idênticos. Aqui eu estou dizendo assim, ó, para você calcular o seno de um ângulo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o cateto oposto, o valor do cateto oposto, e vai dividir pela hipotenusa. Aí vamos pensar assim, se tudo é noção de perspectiva, em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é quem? Quem é que está contrário a ele? É o valor do Bzinho aqui, ó, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, para que eu descubra o seno desse ângulo, eu vou pegar o valor de B e dividir para o A. Mas não é para você decorar a letra, é para você entender o conceito. E se você entende que é dividindo o cateto oposto pela hipotenusa, você fez a relação comparando com a posição que aquele ângulo ocupa. Eu estou entendendo, Revoredo. Para você utilizar a ideia do cosseno, a gente vai utilizar o cateto adjacente. O cateto adjacente é aquele que está coladinho, né, que está perto. Então, vou tomar o ângulo alfa como um exemplo de novo, tá? Quem é que está coladinho com esse ângulo? Quem está pertinho dele é o C. O cateto C vai dividir pela hipotenusa e a gente vai ter aqui o cosseno desse ângulo. Agora, se a gente mudasse a perspectiva, e se eu quisesse o cosseno, perdão, do ângulo beta? Cosseno é cateto adjacente, ó. Então vai ser o que está coladinho com ele, vai ser o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tá vendo a ideia? É sempre que a gente consegue entender quem que são os elementos que estão opostos ou adjacentes, entender como que a gente vai confeccionar esse tipo de razão e aplicar ali de acordo com a posição que eles ocupam, tá certo? A última, para eu já acabar, o professor Revoredo está ansiosíssimo para entrar na aula. A gente tem aqui a tangente que sinaliza o cateto oposto com o cateto adjacente, tá certo? E aí a gente vai utilizar os dois catetos. Porém, preste atenção no que vai acontecer agora. Se eu observo o ângulo alfa, quem é oposto e adjacente, ó, oposto a ele é o B, e adjacente é o C, então vai ficar B sobre C. Agora, se eu vou observar o ângulo beta, outro ângulo, outra perspectiva, quem que é o oposto de beta? O oposto é o C. E o adjacente é o B, então a gente vai ter uma inversão aí, né?
o que era oposto vira adjacente, o que era adjacente vira oposto. Então, é importante reforçar sempre esse ponto de vista, tá certo? Acho que a gente ainda tinha mais coisas para conversar, mas a gente ainda vai ter mais 2 aulas na semana, Essa é a primeira de 3. E aí eu converso com vocês mais nas próximas aulas, tá certo, gente? Desde já agradeço muito a Heleno. Muito obrigada, professor, por estar aqui comigo. É uma honra estar aqui, minha gente. E eu não vou embora agora, né? Porque vocês sabem que daqui a pouco tem aula de Revoredo e eu já vou continuar por aqui. Mas é uma honra estar na aula de matemática. Eu tô aqui, já sei de tudo. Eu tô sendo oposto. E é isso. Mili que não me escute, mas é uma forma da gente ir decorando aí, para poder entender como é que vai acontecendo. Eu queria só fazer já vai acabar a aula, e só para me despedir, que Iriane no começo falou sobre a relação do triângulo ser o começo aí dos polígonos, né? E aí eu fiquei pensando, porque ó, lá no símbolozinho do YouTube, logo no início da aula, tem um triângulozinho lá que significa o start, né? Tudo que a gente tem de start para começar é uma relação de triângulo, né? Que é o começo. A letra A, por exemplo, que estava ali, a basezinha e o próprio A em si, que é a primeira letra do alfabeto, tem uma relação de triângulo também ali, para formar a base e tudo mais. Fiquei pensando, olha aí, a relação do começo das coisas com o triângulo. Poxa vida, que filosofia massa. Minha gente, esse Heleno não existe. Amei a filosofia que ele fez agora na aula. Então, depois de um momento desse, ó, filosófico, matemático, educação física, everybody todos. Eu desejo que você tenha aí uma ótima semana. Um cheiro para vocês. Obrigado, Devinho e Gil, por essa produção maravilhosa. Valeu, valeu, Jéssica, pela tradução simultânea aqui e Heleno pela participação. Gente, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.